Fala pessoal, beleza? Nessa aula aqui eu vou ensinar você a utilizar as principais funções de data do VBA. Nas aulas anteriores a gente construiu esse calendário aqui, ó, que é um calendário automático, e na construção desse calendário a gente utilizou diversas funções de data. Então essa aula é um resumo dessas funções e também vamos abordar outras funções que não foram utilizadas na construção desse calendário aqui, tá? Então eu já tenho listado aqui na planilha todas as funções que nós vamos aprender a usar nessa aula. São no total 23 funções de datas, tá? Então eu vou acessar aqui o VBA, eu já tenho aqui aberto um módulo. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa janela aqui de projeto, não vamos precisar dela. E eu vou criar aqui então uma macro, tá? Chamada exemplo, aliás, função base, tá? Funções base. Isso aqui, eu separei essas funções aqui em diversas categorias, né? Diversas classificações. Não é nenhum tipo de classificação oficial, nada, é apenas uma classificação que eu fiz conforme o meu próprio julgamento, tá? Você pode me questionar se você quiser, apenas para ficar organizado aqui, ó. Então, essas funções base são funções que elas pegam a data e a hora diretamente do sistema. E quando eu falo sistema, estou me referindo ao sistema operacional do computador, tá? O resultado da função a gente vai exibir aqui na janela de verificação imediata. Então aqui você vai clicar em exibir, janela de verificação imediata, ou apertando Ctrl G, tá? Para eu colocar alguma coisa nessa janela, eu escrevo aqui na macro debug.print. E aí eu ponho qualquer valor. Quando eu clico nesse botão de executar, ele vai executar e vai escrever aqui na janela a expressão, tá? A gente vai usar isso aqui para avaliar as nossas funções. Eu vou criar uma variável chamada data entrada inicialmente. Essa variável vai ser do tipo date, tá? Eu vou dizer então que data entrada é igual à função date. Então a primeira função que a gente vai aprender é a função date. Bom, a função date ela traz para nós a data atual. Então aqui em debug.print eu vou escrever data entrada. Na hora que eu executo aqui, ó, ele vai trazer aqui, ó, 1/11, tá? Então hoje é dia 1º de novembro, tá? Então essa aqui é a função date. A segunda função é a função time. A função time ela traz para nós a hora, o horário atual do sistema. Então aqui eu vou escrever time. Executando essa função, ele vai trazer 22h43, tá? Então agora são 22h43. E temos também a função now. Essa função now, ela traz a hora e a data atual do sistema. Então aqui eu escrevo now, eu vou executar aqui a macro e ela vai escrever aqui, ó, 1º de novembro, 22h44, tá? Ok, então essas aqui são as primeiras funções de data, tá? Funções base. Depois temos uma outra função chamada timer. Essa função timer ela retorna para a gente a quantidade de segundos que já se passaram desde a meia-noite até agora. Então, vamos criar uma outra variável chamada tempo, double, ok? E vamos dizer aqui, ó, que tempo vai ser igual a timer. E vamos exibir aqui a variável tempo. Então, executando aqui, ele vai dizer que até agora já se passaram 81.893 segundos desde a meia-noite, tá? Quando chegar na meia-noite ele zera e começa a contar tudo de novo. Essa função ela é interessante para você calcular quanto tempo demora para fazer alguma coisa no Excel. Por exemplo, você quer calcular quanto tempo demora para uma macro ser executada. Então no início da macro você atribui a uma variável o timer, que é o tempo inicial, e no fim da macro você atribui a uma outra variável o timer, que é o tempo final. Aí só subtrai um do outro, você vai ter a quantidade de tempo em segundos que levou para executar aquela ação, tá? Outra função é a função isDate. Essa função isDate verifica se uma expressão é uma data ou não. Então vamos criar uma outra variável aqui, ó, chamada data qualquer, por exemplo. Vamos colocar do tipo string, tá? Por que do tipo string? Porque a gente não sabe se isso aqui vai ser uma data ou não. A gente vai verificar se isso aqui é uma data ou não. Então aqui embaixo eu vou escrever o seguinte, ó, data qualquer igual, e entre aspas eu vou colocar uma data. Então eu vou colocar, por exemplo, 1º
de maio de 2020, tá? E aqui eu vou utilizar a função isDate. Então, isDate, ó. Aqui dentro eu vou colocar a expressão. Então, essa expressão vai ser a minha data qualquer. Então, executando essa macro, o Excel ele vai executar e vai, vou clicar aqui dentro, e vai dizer verdadeiro. Tá? Então, se essa expressão for uma data, a expressão isDate retorna verdadeiro, que no caso ele trouxe aqui para nós verdadeiro, porque isso aqui é uma data. Se eu colocar um texto aqui, por exemplo, um texto qualquer, ele vai dizer falso, tá? Que isso aqui não é uma data verdadeira. Essa função, ela é uma função, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 29 de fevereiro de 2019, se eu executar, ele vai dizer para nós que isso aqui é falso, tá? Porque essa data, ela não existe. O mês de fevereiro tem apenas 28 dias. Se eu colocar 2020 e executar, então ele vai dizer verdadeiro, porque esse ano, 2020, é um ano bissexto, tá? Então essa função aqui, ó, isDate, ela é uma função muito boa para nós verificarmos se uma expressão ela é uma data ou não, tá? Só que ela tem um pequeno problema, que é o seguinte: se eu colocar aqui, digamos, 1/50, digamos, de 2020, 1/50, ele vai trazer para nós que é falso. Obviamente, essa data, esse mês não existe, 1/50. Se eu colocar 1/15 também, que é um mês que também não existe, e executar, ele vai trazer verdadeiro, tá? Esse é o problema. Por quê? Porque quando ele identifica que essa expressão não é uma data válida no nosso calendário brasileiro, nosso formato que é dia, mês e ano, ele inverte o mês com o dia para verificar se essa data é verdadeira no sistema americano. E no sistema americano, isso aqui é 15 de janeiro, porque é invertido os dias com os meses. É 15 de janeiro, então ele considera isso aqui como uma data verdadeira, tá? Esse é o problema para nós, apenas que somos brasileiros e temos um formato de data diferente. Numa aula posterior, eu vou ensinar você a verificar se uma data é realmente uma data verdadeira, considerando o nosso próprio sistema de data brasileiro, que é mês, dia, que é dia, mês e ano, tá? Mas por hora a expressão isDate, ela funciona muito bem até cair nessa questão aqui, tá? Então agora o outro grupo de funções é as funções de extração. Essas funções elas extraem de uma data uma porção, tá? Seja dia, mês e ano, eu vou mostrar agora. Então aqui na nossa data de entrada nós temos a variável now, que representa exatamente a data de agora junto com o horário, tá? Então vamos utilizar a função year. A função year, ela vai trazer para nós exatamente o ano dessa data. Então aqui eu vou colocar data entrada. Aliás, como isso aqui é uma função de base, funções base, eu vou apagar isso daqui e vou criar uma outra macro chamada funções de extração, para não ter que apagar o que eu já fiz até agora, porque eu vou deixar essa planilha disponível para você baixar, para você estudar depois, lá no grupo no Telegram, tá? Então entra lá no Telegram e lá você vai ter todas as planilhas que a gente usa aqui para você baixar. Então vou criar uma outra macro para a gente ter mais exemplos salvos na planilha. Então eu vou criar uma função chamada, uma variável, novamente, chamada data entrada as date. Agora vai ser uma data mesmo. Vamos dizer que essa data entrada ela vai ser igual a, vamos colocar uma data qualquer, 1º de abril, por exemplo, de 2015, tá? E aí a função year, ela vai extrair para nós o ano. Então eu vou escrever aqui, ó, debug.print, tá? Eu vou colocar ano aqui. Eu vou criar uma outra variável chamada ano, as double, por exemplo. E vou dizer que a variável ano é igual a year, a função year. Dentro da função year, eu coloco como parâmetro uma data. Vou colocar data entrada, tá? Fechar parênteses aqui, ó. Ele vai executar, ele vai dizer que data de entrada é 1º de abril, e ele vai pegar essa data e vai extrair o ano e vai atribuir a variável ano. Então, ano é 2015, ele extraiu o ano. Se eu colocar aqui, por exemplo, 9.999 e executar, ele vai extrair esse ano para nós, 9.999. Se eu adicionar um ano a mais, 10.000,
ano 10.000, por exemplo, e executar, vai dar um erro de tipos incompatíveis, porque o Excel, o VBA, ele trabalha com data até o ano de 9.999. Acima disso ele não existe para o Excel, tá? Não existe. E o ano inicial que o Excel considera é o ano 100, tá? Então executando aqui ela vai trazer 100. Se eu colocar um ano abaixo disso, por exemplo, o ano 99, ele não vai entender como o ano 99 e vai trazer para nós 1999, tá? Então qualquer ano abaixo de 100, ele vai converter para um ano que a gente conhece, entre 1900 e 2010. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 25, ele vai entender que é 2025, tá? E assim por diante. Se eu colocar 80, ele vai entender que isso aqui é 1980, tá? Então essa é a função year. Temos também a função mês. Então eu vou criar uma variável chamada mês as integer. Essa variável mês, ela extrai para nós o mês. Então aqui, mês vai ser igual a month. Month. A mesma coisa, eu passo como parâmetro a data de entrada. Tá? Executando aqui, ó, ele vai trazer o mês. Mês 4. Então aqui, 1º de abril, mês 4. Tá? Então aqui a função year e a função month. Temos também a função day, que faz exatamente a mesma coisa. Então eu vou criar uma função chamada dia as integer. E a função dia, ela vai retornar para nós o dia de uma data. Então dia é day, dia vai ser igual a day. E aqui dentro colocamos o parâmetro, que é a nossa data de entrada. Tá? Executando aqui, pedir para ele trazer a variável dia, ele vai trazer o dia 1. Tá? Dia 1, que é justamente o dia dessa data aqui. Ó, tá? Ok. Depois temos a função weekday. A função weekday, ela traz para nós o dia da semana de uma data. Então aqui eu vou escrever dia, a variável dia, semana as integer. Vai trazer um dia da semana entre 1 e 7. Então dia semana vai ser igual a weekday. A função weekday possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a data, é um parâmetro obrigatório. Data, entrada, por exemplo. O segundo parâmetro ele pergunta para nós em qual dia da semana que começa a semana. Bom, a semana começa no domingo. Vamos colocar então VB Sunday. Tá? Eu vou pegar essa data de entrada e vou colocar o dia de hoje, que é 1º de novembro de 2020. E vou pedir para ele trazer para mim aqui o dia da semana. Executar aqui, ó, vai trazer 1. Tá? Por quê? Porque hoje é domingo. Hoje é domingo, então é o 1º dia da semana. Se eu colocar agora, por exemplo, dia 3 ou dia 4 de novembro e executar, ele vai trazer 4, tá? Que esse dia, 4 de novembro, é quarta-feira. Se eu ver aqui no calendário e ver que o dia 4 de novembro, ele é uma quarta-feira mesmo, tá? Se eu alterar o parâmetro aqui, ó, que a semana começa, por exemplo, na segunda-feira, que é o VB Monday, e executar, botar aqui, ó, dia 1 agora. Dia 1, eu vou executar, ele vai dizer que hoje é o dia 7, tá? Ou seja, domingo é o 7º dia da semana. Por quê? Porque nós impomos que a semana começa na segunda-feira. Então, domingo é o dia 7 e amanhã, segunda-feira, vai ser o dia 1. Tá? Por padrão, o primeiro dia da semana é o VB, o domingo. Então, é VB Sunday. Como isso é o padrão, eu posso omitir também esse parâmetro, que o Excel vai entender que o primeiro dia da semana é o domingo. Tá? Ok, essa é a função weekday. Agora temos outras funções aqui, ó. A função hour. A função hour, ela extrai para nós a hora de um horário. Tá? Então eu vou colocar aqui data de entrada, vai ser a variável now, que é o dia e a hora. Aqui eu vou pedir para eles trazer para mim hour e time é justamente a hora que eu quero que ele traga. Eu vou colocar data entrada. Bom, agora são 22 horas e 58 minutos, tá? Então essa função hour, ela vai trazer para nós exatamente a hora desse horário, tá? A outra função, a função minute. A função minute, ela traz para nós o minuto, tá? Então eu vou escrever aqui minute. Ele vai trazer, agora são 22h58, ele vai trazer para nós exatamente a porção que corresponde a esse minuto. E por último, a função second, que faz exatamente a mesma coisa. Ela vai trazer os segundos, então são 22
e 58 e 43 aqui, 44, ele vai executar, vai trazer 44 segundos, tá? Ok, agora temos uma outra função importante, a função datePart. Essa função datePart, ela faz exatamente o que as funções anteriores fazem, que ela extrai para nós uma porção da data, seja o ano, o dia, o mês. Porém, ela tem uma vantagem, que ela consegue trazer para nós também o número da semana e trazer também o trimestre, tá? Então eu vou colocar aqui uma outra variável chamada, digamos, n. N as integer, tá? N as integer. Ok. E vamos utilizar a função datePart. Vou escrever aqui, ó, n vai ser igual a datePart. Ok, ela possui alguns argumentos. Bom, o primeiro argumento, que é esse argumento aqui, ó, interval, significa qual porção de tempo que eu quero trazer. Se eu quero extrair de uma data, por exemplo, o ano dessa data, eu coloco esses 4 y aqui, tá? Eu listei aqui os valores possíveis para esse argumento. Então eu tenho aqui, ó, primeiro o intervalo, vou colocar y, entre aspas, vírgula. O segundo parâmetro é a data. Bom, essa data aqui é o seguinte, qual data que eu estou analisando? Vou colocar a data, entrada, tá? Tem outros dois parâmetros que eu vou explicar depois para você. Bom, vou pedir para o Excel trazer o valor da variável n. E vou executar aqui, ó. Executando vai trazer 2020, porque está pegando essa data de entrada, que é agora. Vou colocar 1º de fevereiro de novembro. Vai trazer o ano 2020. Se eu quiser trazer o mês, eu coloco o M, tá? Que representa o mês. Então, M, ele vai trazer o 11, que é o mês 11. Se eu quiser trazer o dia do ano, eu ponho o Y. Y, ele vai trazer exatamente a quantidade de dias que já se passaram esse ano. Então, hoje é o dia 306 do ano, tá? E assim por diante. Tem diversos argumentos aqui, que é exatamente o que as outras funções de cima faziam. Com a vantagem que essa função ela consegue trazer para nós também, por exemplo, o trimestre. Então, se eu colocar o Q, que representa o trimestre, vai dizer que estamos no 4º trimestre do ano já. E ela traz também o dia, o número da semana, tá? Então aqui nós colocamos 2 Ws, por exemplo, e executamos, ele vai dizer que estamos na semana 45. Se eu voltar aqui para o VBA e escrever aqui, ó, igual número da semana, e colocar hoje, ele vai dizer que estamos na semana 45, tá? Na construção daquele calendário, a gente utilizou a função dateDiff para calcular a semana, o número da semana de uma certa data, tá? Aquela função ela tinha alguns problemas, dependendo do ano, ele poderia trazer errado, e aí teria que ficar fazendo tratamento na função. A função datePart ela não tem esse problema, o Excel ele já vai ajustando o número da semana. Para isso, essa função aqui, ó, ela possui 2 parâmetros, tá? 2 parâmetros adicionais. Primeiro, first day of week pergunta em qual dia da semana começa a semana, que é o que a gente já viu anteriormente. Por padrão é o domingo, então vamos colocar aqui o VB Sunday, vírgula. O próximo parâmetro pergunta para nós qual é a primeira semana do ano, tá? E tem aqui, ó, 3 opções. Essa opção aqui, ó, VB First Full Week, significa que a primeira semana do ano só vai ser considerada a semana que todos os dias dessa semana forem já do ano atual, tá? Você já vai entender o que eu estou dizendo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1º de janeiro de 2016, tá? Bom, aqui na planilha 2 eu tenho o mês de janeiro de alguns anos. Repare que em janeiro de 2016, o dia 1º aparece aqui, ó, tá? Na sexta-feira. Então essa linha aqui, essa semana, ela possui apenas 2 dias do ano. Os outros dias estão a partir da próxima semana. Então essa linha aqui, ó, ela não é considerada a semana 1
desse ano. Tá? Se nós considerarmos que apenas a semana que tem todos os dias é a semana 1, essa semana aqui ela não é considerada a semana 1. Se eu executar essa macro, executar a macro, vou clicar aqui dentro, executar, ele vai dizer que essa data, 1º de janeiro de 2016, é a semana 52 ainda do ano anterior. Tá? Agora, se eu colocar 2017, então se eu colocar aqui, ó, 2017, 1º de janeiro de 2017, e executar a macro, ele vai dizer que essa data está na primeira semana. É a primeira semana do ano. Por quê? Porque nessa data, essa linha inteira já tem todos os dias do ano. Tá? Então ela considera como a semana 1. No caso de 2020, o dia 1º ainda não é considerado o primeiro dia. Aliás, nesse caso, ele não é considerado a primeira semana do ano. Por quê? Porque essa linha não tem todos os dias do ano. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 2020 e executar, ele vai dizer que essa semana é a semana 52, ok? Então, esse parâmetro só considera sendo a semana do ano se todos os dias da semana estiverem no ano. Depois tem outro parâmetro, que é o First 4 Days, ou seja, se na semana tiver 4 dias do ano, já considera como sendo a primeira semana. Então, o dia 1º de janeiro de 2016 ainda não é considerado a semana 1, porque tem apenas 2 dias. Essa linha tem apenas 2 dias do ano. Já o dia 1º de janeiro de 2020, se eu for executar, ele vai dizer que essa data está na primeira semana, porque como já tem 4 dias aqui, ele já considera como uma semana, como a semana do ano. Tá? E por último, temos o outro parâmetro, que é o VB First January 1, ou seja, a semana que contiver o 1º de janeiro já é considerada a primeira semana do ano. Então, para esse caso, 1º de janeiro de 2016, ele já vai considerar como sendo a semana 1, tá? Porque o dia 1º de janeiro ele já considera como a semana 1, então aqui é a semana 1, semana 2. E para todos os outros casos, ele vai considerar também essa primeira linha como sendo a primeira semana do ano. Tá? Então, essa aqui é a função desse parâmetro final. Esse parâmetro aqui, ó, esse argumento, VB Use System, ele vai pegar o que está programado no sistema operacional, que é no caso esse aqui, ó, First 4 Days. Tá? Então, a gente considera como a primeira semana do ano aquela semana que tem já os 4 primeiros dias do ano. Tá? Se tiver menos, considera como semana do ano anterior. Tá? Mas isso é arbitrário, né? Isso depende do programador. Tá? Ok, essa então é a função DatePart. Agora, temos uma outra função chamada WeekDayName. A função WeekDayName, ela retorna para nós o nome da semana, do dia da semana por extenso. Então, eu tenho aqui uma variável chamada dia-semana. O que a variável dia-semana faz? Ela traz para nós um número. Então, dia-semana. Vai trazer para nós aqui, ó, 6, ou seja, essa data é uma sexta-feira. Se eu quiser por extenso, eu coloco aqui a função WeekDayName. Tá? Ela possui o primeiro parâmetro, que é o dia da semana, ou seja, o número entre 1 e 7. E um segundo parâmetro é, eu quero abreviar ou não. Vou colocar false, porque eu não quero abreviar. Eu vou executar, ele vai trazer para mim sexta-feira. Tá? Agora, se eu quiser abreviar, eu coloco true. E aí ele vai abreviar e vai trazer apenas os 3 primeiros dias. Tá? A outra função que nós temos é a função monthName. A função monthName, ela faz exatamente a mesma coisa. Ela vai trazer por extenso o nome do mês. Então, monthName. Aqui dentro nós colocamos o parâmetro que é um número entre 1 e 12. Então vamos colocar a variável mês, que já temos aqui em cima. A variável mês está extraindo o mês da data de entrada. Vamos colocar true. Aliás, primeiramente, vamos colocar falso para ele abreviar, para ele não abreviar. Então, janeiro. E se eu colocar true, ele vai lá e vai abreviar para os 3 primeiros dias. Aliás, 3 primeiras letras. Tá? Essa é a função monthName. Depois temos a funções de cálculo. Tá? Vamos criar aqui uma outra macro chamada subfunções. Cálculo.
Vamos criar uma variável chamada data início as date, uma variável chamada data fim as date. Vamos dizer que data início vai ser igual a 1º de janeiro de 2002, por exemplo. E data fim vai ser uma outra variável chamada 5 de março de 2005, tá? Aqui entre aspas. Ok, vamos colocar aqui tempo as integer. A variável tempo, então, vamos utilizar a função datediff. Ela vai calcular a diferença entre duas datas, tá? Que tipo de diferença? Interval as string, é exatamente esses mesmos parâmetros aqui, ó. Se eu quiser calcular quantos anos se passaram entre as duas datas, coloco 4y. Data 1 é a data inicial, data início. Data 2 é a data final, que é a data fim. Data fim. Aqui os mesmos parâmetros, quando que começa o primeiro dia da semana, e o outro parâmetro é quando que começa a primeira semana do ano. Tá? Vamos deixar sem marcar nada para que ele pegar o padrão, que é o do próprio sistema operacional. Aqui é data fim, eu coloquei errado. Ok, vou pedir para o Excel exibir, então debug.print a variável tempo. Então ele vai dizer que entre essas duas datas aqui, ó, entre 2002 e 2005, passaram-se exatamente 3 anos, tá? Não completou o 4º ano ainda. Primeiro de 2002, 2003, 2004, 2005, tá? Ok, se eu quiser calcular quantos meses passaram entre as duas datas, eu coloco um M. Ele vai dizer que passaram-se 38 meses, tá? E assim por diante, ó. Tem aqui diversos parâmetros. Se eu quiser colocar, por exemplo, quantos dias, eu coloco um D. Ele vai dizer que entre essas duas datas se passaram 1159 dias, tá? Essa é a função datediff. Depois temos uma função chamada dateAdd. A função dateAdd, ela adiciona um bloco de tempo a uma data. Então vamos criar aqui uma variável chamada data futuro as date. E a variável data futuro, vamos utilizar a função dateAdd. Então dateAdd. Primeiro parâmetro, interval as string, ou seja, é exatamente isso daqui. Eu quero adicionar que tipo de intervalo? Eu quero adicionar, por exemplo, meses. Então eu coloco um M. Number é quantos meses quero adicionar. Vou colocar, por exemplo, 5. E date é a qual data quero adicionar esses meses. Vou colocar a data início. Data início, tá? Então vamos pedir para o Excel exibir para nós o valor de data futuro. Então vamos executar. Repare que a data futuro, por enquanto, é uma data vazia. Ele vai adicionar ao dia 1º de janeiro de 2002 5 meses, tá? Aí ele vai ter que essa data é 1º de junho de 2002. Se eu quiser adicionar 5 anos, então 4y, ele vai dizer que a data futura é 1º de janeiro de 2007, tá? E assim por diante. Eu posso adicionar aqui qualquer tipo de bloco de tempo a essa data. Essa é a função dateAdd. Depois temos a função dateSerial. A função dateSerial, ela cria para nós uma data, tá? Vamos criar uma outra variável chamada data qualquer as date. Então data qualquer vai ser igual a dateSerial. Essa função cria uma data, então ela pede 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o ano, vamos colocar 2020. O segundo parâmetro é o mês, 5, por exemplo. E o dia, 30. Vamos pedir para executar para nós e mostrar a data qualquer. Ele vai trazer aqui, ó, 30 de maio de 2020, tá? A função dateSerial, ela cria uma data. A função dateValue, ela cria uma data também, porém a partir de uma string, tá? Então vamos criar aqui uma data, vamos pegar aqui uma outra variável chamada data string as string. Então essa aqui é uma data que é do tipo string. Então digamos que tem lá um formulário que o cara vai entrar com uma data. Então data string vai ser igual a, vamos colocar entre aspas, 5/6/2020, por exemplo. A função data
value, data value, date value, ela pede para nós uma string, um texto. Então eu vou colocar aqui, ó, data string, que é justamente esse texto aqui, ó. Ele vai pegar isso aqui e transformar em uma data, tá? Executando aqui, ó, ele vai botar aqui, ó, 5/6/2020, tá? Ok, depois temos a função time value. A função aqui é date value. A função time value, ela faz a mesma coisa, mas ela cria um horário, tá? Então vamos criar aqui, ó, time value. Aqui dentro colocamos um horário entre aspas, né? Então, por exemplo, 5 horas, 30 minutos e 25 segundos. Executando, ele vai trazer esse horário pra gente, tá? Podemos criar uma data completa também. Por exemplo, vamos pegar a data de hoje, date, mais isso daqui, ó. Ele vai executar aqui, ó, 1º de novembro, 5 horas e 30 minutos e 25 segundos, tá? Essa é a função time value. A função cDate, ela faz exatamente o que a função date value faz. Ela converte um texto para uma data, mas ela também converte um número para uma data. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a data de hoje, que é 1º de novembro, e pegar o número de série dessa data, que é esse aqui, ó, 44.136, e colocar aqui, ó, cDate, eu vou colocar a expressão 44.136. Ele vai pegar esse número de série e vai transformar em uma data. Ele vai colocar aqui é o dia 1º de novembro, tá? Então a função cDate, ela converte uma expressão para uma data. Ok. Temos também a função formatDateTime. A função formatDateTime, ela converte, ela formata uma data. Vou criar uma outra macro aqui, ó. Formatar data. Vamos criar aqui uma variável chamada data entrada de novo, asDate. Essa variável data entrada vai ser o dia de hoje, então vai ser igual now. Agora vai ser o dia de hoje, now. O dia e a hora, né? Vamos pedir para o Excel exibir. Então debug.print. Vamos utilizar a função formatDateTime. O primeiro parâmetro aqui, expression, é a data. Então vou colocar essa data aqui. Depois, qual que é o formato que eu quero exibir? Tá? Primeiro, esse aqui, VB General Date, ele vai trazer para mim a data em formato geral, ou seja, a data junto com a hora. Tá? Então são 23 e 16. Outro parâmetro é long date. Esse long date, ele vai trazer para mim a data por extenso, ó, domingo, 1º de novembro de 2020. O próximo parâmetro, long time, ele vai trazer a hora, tá? A hora é hora, minuto e segundo. Temos também short date. Short date vai trazer apenas a data, tá? 1º de novembro. E temos ainda short time. Short time vai trazer apenas a hora, mas sem os segundos, tá? Apenas a hora e os minutos, tá? Então essa aqui é a função formatDateTime. Ok, e ainda temos uma... Então essas aqui são as funções de data do Excel. Temos ainda funções da planilha. Se clicar aqui em fórmulas, data e hora, tem várias funções. A maioria dessas aqui já existe dentro do VBA. Essa função fim-mês não existe. Então essa função nós podemos utilizar a função worksheet function. Então quando eu escrevo aqui, ó, vamos criar uma variável chamada fim-mês. Aliás, nem vai precisar de variável. Vamos colocar aqui, ó, worksheet function .eomonth. Esse eomonth, end of month, fim do mês, é a função fim-mês. Essa função possui dois parâmetros. Primeiro é a data de referência. Vou colocar data entrada. O segundo parâmetro é quantos meses a partir dessa data eu quero calcular o fim do mês. Vou colocar inicialmente 0. Essa variável data entrada é justamente a data do dia de hoje, dia 1º. Executando isso daqui, ela vai trazer o último dia do mês atual. Repare que ele trouxe o último dia em formato de número.
Então, vamos formatar para formato de data. Então, vamos usar a função formatDateTime, assim. E aqui, vamos colocar a short date. Tá? Então, executar a função, ele vai trazer que o último dia desse mês é o dia 30 de novembro. Tá? Se eu pegar essa data e adicionar um mês, nós vamos ter o dia 1º de dezembro. Tá? E aí, a partir desse dia 1º de dezembro, ele vai trazer para nós o último dia desse mês. Então, que é o dia 31/12. Então, essa função aqui, ela traz para nós sempre o último dia do mês de referência, que é a data entrada. Tá? Então, essa aqui são as funções de data do Excel. Tá? Eu te mostrei todas as principais funções de data do Excel. A gente pode ainda utilizar essas funções aqui para fazer validações de uma data. Isso vai ser assunto para a próxima aula. Ainda vou criar uma aula para a gente validar se uma expressão ela é uma data verdadeira ou não. Podemos ainda calcular se se um ano ele é bissexto ou não. Para isso, você pode simplesmente utilizar a função dateDiff. Tá? A função dateDiff calcula a diferença entre duas datas. Você pega o último dia do ano e o primeiro dia do ano, e você subtrai. Tá? Se o resultado for 365, o ano ele é bissexto. Se for 364, o ano ele não é bissexto. Tá? Por que 365? Porque o ano tem 366 dias. Você subtrai o primeiro, sobra 365. Tá? Então, se for 365, ele é bissexto. Se for 364, ele não é bissexto. Tá? Então, a partir dessas funções aqui, você pode fazer várias coisas com o VBA. Tá? Então, para essa aula foi isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, clica no like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal e clica no sino também para você ser notificado sempre que eu mandar um vídeo novo aqui para o YouTube. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.